Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a ENGIE Brasil. Então, a ENGIE é uma empresa líder em energia renovável do país. Ela atua tanto no setor de geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções energéticas. Vamos falar um pouco também da política de dividendos da ENGIE Brasil e algumas das características gerais dos dividendos que a empresa pratica. Vamos falar de alguns dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da ENGIE Brasil e também estaremos falando no nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas, fazendo uma comparação da cotação da ENGIE Brasil com o indicador fundamentalista lucro por ação. E vamos ver no site do Status Invest quais foram as melhores oportunidades de compra do papel nos últimos 5 anos. Vamos estar também utilizando o nosso quadro Meta Financeira e Preço Teto, fazendo uma comparação do ticket da ENGIE Brasil com outras empresas do setor elétrico. E justamente por trazer todo esse conteúdo, eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Assim você será avisado sempre que houver novos vídeos. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, isso nos ajuda a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Deixe também os seus comentários, suas dúvidas. Bem, agora vamos para o nosso vídeo. Vamos utilizar o intervalo de 5 anos. Traçando aqui uma linha aqui no valor de R$ 36, podemos verificar que tivemos algumas oportunidades de estar realizando a compra do ticket da ENGIE Brasil, bem abaixo aqui nessa linha dos R$ 36, próximo aqui da linha dos R$ 30. Podemos verificar aqui que no começo de 2023 o papel esticou bastante, inclusive superando as máximas aqui observadas no mês de janeiro de 2020. Então temos aqui a informação quanto à valorização do ticket da ENGIE Brasil nos últimos 12 meses. Então essa valorização foi de 11,75% e podemos verificar também aqui a informação do dividend yield de 7,21%. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a política de dividendos da ENGIE Brasil. Bem, vamos falar um pouco agora da política de dividendos da ENGIE Brasil. Então vou destacar aqui algumas informações. Temos aqui que nos termos do Estatuto Social da ENGIE Brasil, é obrigatória a distribuição aos acionistas de dividendos que não sejam inferiores a 30% do lucro líquido da companhia. Temos outras informações aqui interessantes que a companhia ela vai além, tendo praticado uma política indicativa de pagamento mínimo de 55% do lucro líquido ajustado. Falando um pouco mais agora das características gerais dos dividendos da ENGIE Brasil, então temos aqui a informação quanto ao dividendo mínimo de 30% do lucro líquido ajustado, quanto ao compromisso da administração, quanto a um payout mínimo de 55% do lucro ajustado e quanto à periodicidade, temos aqui a informação que a ENGIE Brasil ela distribui pelo menos 2 proventos por ano. Agora vamos falar das datas para o pagamento dos proventos. Bem, utilizando aqui o histórico de pagamentos dos proventos da ENGIE Brasil, vou destacar aqui a informação quanto à data do pagamento. Então, a ENGIE Brasil, utilizando esse histórico aqui que eu peguei basicamente de 2021 ao ano de 2023, podemos verificar em 2021 que a ENGIE realizou os pagamentos nos meses de março, julho e novembro. Em 2022, as datas de pagamentos ocorreram nos meses de dezembro, julho e setembro. Agora vamos falar de alguns dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da ENGIE Brasil. Vamos falar sobre o EBITDA ajustado. Então podemos verificar que a comparação entre o terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023 teve um aumento de 23,5%. E comparando aqui os 9 primeiros meses de 2022 com os 9 primeiros meses de 2023, esse aumento foi de 8,1%. Agora falando um pouco sobre o lucro líquido ajustado, podemos verificar, fazendo a comparação do terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023, um aumento de 30,9% e fazendo uma comparação dos 9 primeiros meses de 2022 com os 9 primeiros meses de 2023, esse aumento foi de 40,6%. Vamos falar um pouco aqui da questão do endividamento equilibrado. Vou destacar aqui a informação quanto
a relação dívida líquida por EBITDA ajustado. Então podemos verificar aqui que em 2020 essa relação estava em 1,8 vezes, em 2021 passou para 2 vezes, e em 2022 essa relação atingiu 2,3 vezes, e em 2023, no terceiro trimestre de 2023, a relação está em 2,1 vezes. Então podemos verificar aqui que em 2022 a empresa ela atingiu esse índice de 2,3 vezes, e a Engie ela conseguiu, né, reduzir aí no terceiro trimestre de 2023 para 2,1 vezes, o que é interessante quanto à redução desse índice de alavancagem. Agora vamos falar sobre o perfil e composição da dívida da Engie. Então temos aqui a informação que 80% dessa dívida está em IPCA, 11% em CDI e 9% em taxa de juros de longo prazo. Agora vamos falar do plano de investimentos da Engie. Então temos aqui uma nota onde temos a informação que o plano de expansão e investimentos em manutenção são suportados por uma sólida geração de caixa e prudente estratégia de funding. Temos aqui algumas informações bastante interessantes a destacar quanto ao financiamento de capital próprio e o financiamento com dívida, ou seja, com capitais de terceiros. Então podemos verificar aqui que no ano de 2019, basicamente a maior, parcela da dívida estava em capitais de terceiro, e a empresa ela vem mudando esse quadro ao decorrer dos anos de 2020, 2021 e 2022, onde a maior proporção aqui dessa dívida está em capital próprio. Ou seja, a empresa ela vem realizando ao longo dos anos um aumento da proporção do capital próprio, reduzindo a proporção de capital de terceiros, o que é muito bom para uma redução de riscos. Então, de olho aqui nos próximos eventos da Engie Brasil para o ano de 2024, vamos destacar aqui a informação que no dia 27 de fevereiro, está marcado aqui a data para a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023. Vamos falar sobre o nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas. Bem, utilizando aqui as cotações da Engie Brasil Energia, no momento que estou realizando aqui a gravação desse vídeo, cotada a R$ 40,23, vamos comparar essa cotação com o indicador fundamentalista lucro por ação. Repare que essa curva do lucro por ação, temos aqui essa informação de trimestre a trimestre, e podemos verificar que temos uma assimetria positiva, tendo em vista que a curva aqui das cotações estão abaixo aqui do LPA trimestral da Engie Brasil. Reforçando, pessoal, que não se trata de uma indicação de compra ou de venda, mas temos aqui por objetivos fazer uma comparação da cotação com o indicador fundamentalista a fim de entender se essas ações estão caras ou baratas. Agora vamos falar dos nossos quadros Meta Financeira e Preço Teto. Bem, vamos falar agora do nosso quadro Meta Financeira. Vamos comparar aqui o ticket da Engie Brasil com o ticket de outras empresas do setor elétrico. Então temos aqui a CPFE, a Copel e a CEMIG. O nosso objetivo aqui é obter uma renda mensal de R$ 500. Então o primeiro passo aqui é transformar essa renda em uma renda anualizada. Então temos o objetivo de R$ 6.000 ao ano. E vamos fazer essa comparação dessa renda anualizada com o DPA dos últimos 12 meses. Então, basicamente, aqui fazendo a divisão da renda anualizada com o DPA, teremos aqui a informação da quantidade de ações que precisaremos ter em carteira a fim de obter o nosso objetivo, a nossa renda mensal de R$ 500. Temos também aqui as informações de quanto precisaríamos investir a fim de atingir aqui o nosso objetivo. Então podemos verificar aqui caso a caso, utilizando aqui a Engie Brasil, teríamos que investir um valor aproximado de R$ 83.000, tem em carteira aqui uma quantidade de aproximadamente 2.069 ações, e podemos aqui também, através desse estudo de caso comparativo, verificar que os tickets da CPFE3, ela teria
um melhor resultado, tendo em vista que precisaríamos de uma quantidade menor de ações, algo em torno de 1.791 ações, e precisaríamos estar aqui investindo aqui um valor aproximado de R$63 mil. Bem, agora vamos falar do nosso quadro preço-teto, considerando aqui um DPA dos últimos 12 meses. Então, novamente aqui vamos fazer essa comparação da ENGIE Brasil com a CEMIG, Copel e CPFE3. Então, vamos colocar aqui alguns quadros hipotéticos, onde temos o investidor com o objetivo de uma renda, ou seja, de um dividend yield de 6%, preço-teto de R$ 48,36 e a margem de 20,20%, e o indicador de compra, que sim, podemos proceder com a compra. Se o investidor deseja receber aqui um dividend yield de 7% da ENGIE Brasil, podemos verificar que o preço-teto vai para R$ 41,45. A nossa margem, que estava de 20%, caiu para 3%, e o nosso indicador ainda permanece que sim, é positivo realizar essa compra. Contudo, se a estratégia do investidor é realizar uma compra onde ele tenha por resultado obter um dividend yield de 8%, teremos que o preço-teto da ENGIE para esse objetivo de uma renda de dividend yield de 8% seria de R$ 36,27, conforme podemos verificar neste estudo de caso. A cotação da ENGIE 3 está em R$ 40,23. Então, se o objetivo é receber um dividend yield de 8%, temos uma margem negativa aqui de quase 10%, 9,85% negativo. O nosso indicador de compra consta que não podemos proceder à compra se o nosso objetivo é receber um dividend yield de 8%. Podemos verificar essas mesmas informações para a CEMIG. Para um objetivo de 6%, o preço-teto seria de R$ 16,50, uma margem bastante interessante, né, de 45,28%, o indicador de compra posicionado em sim, e podemos também aqui fazer as verificações para 7%, ainda temos uma margem positiva de 24%, para 8%, a nossa margem ainda é positiva em 8,96%, então podemos esticar aqui um objetivo para 10%, e aí teremos uma margem negativa de 12%, onde o preço-teto seria de, no máximo, R$ 9,90. Podemos seguir, pessoal, o mesmo racional aqui com a Copel, sendo que o nosso mínimo aceitável é um dividend yield de 6%, e para 6% já temos aqui uma margem negativa de 43,70%, e o nosso indicador de compra já está posicionado em não para Copel. Vamos verificar aqui a CPFE3 para 6%. Temos uma boa margem de 56,60%, então podemos também aqui seguir aumentando aqui o nosso objetivo com dividend yield para 7%, a nossa margem de 34%, 8% de dividend yield, uma margem ainda positiva de 17%. Vamos analisar aqui um dividend yield de 9%. A nossa margem ainda continua positiva em 4,4%. E, obviamente, se colocarmos aqui um objetivo de um dividend yield de 10%, a nossa margem seria negativa. Então, é aceitável realizar a compra da CPFE3, buscando aqui um dividend yield de 9%, teremos uma margem positiva de 4,4% e um indicador de compra posicionado em sim. Então é bastante interessante realizar esse estudo de caso. É altamente recomendável você, investidor, ter uma planilha onde você tem os seus ativos e você possa ali estabelecer a sua meta do dividend yield aceitável. Dessa forma, você vai ter a informação do preço-teto, qual é a margem que você tem, com base naquele estudo de caso, e a posição do seu indicador de compra. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até um próximo vídeo.